Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Vamos falar agora sobre as ações da Secretaria de Justiça e Cidadania. São Paulo terá tornozeleira eletrônica para rastreamento de agressores de mulheres, medida que irá prevenir, coibir e punir crimes contra mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Fernando José da Costa. Ele é secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Secretário Fernando José da Costa, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, Guga Mendonça. É um prazer estar aqui mais uma vez na TV Alesp e principalmente para falar de um tema tão preocupante para o Estado de São Paulo como violência doméstica. Secretário, recentemente o governo do estado anunciou essa iniciativa, para viabilizar essas tornozeleiras eletrônicas para agressores de mulheres. Como se dará de forma efetiva esse processo, secretário? Foi um passo muito importante no combate à violência doméstica. Uma bandeira defendida pelo nosso governador João Dória de combater a violência doméstica e lutar pela equidade de gêneros. Por isso, a Secretaria de Estado de São Paulo é a secretaria que mais tem mulheres na história do Estado de São Paulo. Nós temos no Estado de São Paulo hoje 138 DDMs, Delegacias da Mulher. Nós temos hoje, de 2, passamos para 10 Delegacias da Mulher abertas 24 horas. A ideia e o projeto do governo do Estado de São Paulo é termos 150 Delegacias da Mulher até o final do mandato do governador João Dória. Hoje, essas delegacias representam 40% a quantidade de delegacias da mulher que tem no território nacional. Além de todas essas medidas, além da implantação em 2019 do SOS Mulher, que é um aplicativo que a mulher que recebe uma medida protetiva por ser vítima de violência doméstica, ela aciona através do celular. É um aplicativo gratuito e, naquele momento, imediatamente a Polícia Militar já vai ao seu socorro para realizar uma defesa. Agora, em 22 de março, houve uma celebração de um termo de cooperação entre o governo do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça. Um termo de cooperação para quê? Para a implementação de mais um grau de proteção à mulher, da disponibilização para o Poder Judiciário de tornozeleiras eletrônicas para as pessoas que agridem as mulheres, bem como a entrega à mulher vítima de violência, um aparelho no qual, no momento em que o Poder Judiciário determina a proibição do agressor dele estar a um perímetro do local de residência, do local de trabalho daquela mulher, ela recebe um aparelho que vai disparar um som no momento em que esse agressor ultrapassa esse chamado perímetro de proteção. Então, nós teremos tanto a fiscalização da tornozeleira, que será instalada no agressor, como a mulher recebe ainda um aparelho do qual informará caso o agressor invada aquele perímetro do qual ele é proibido de ingressar. Agora, secretário, como funciona essa medida? A mulher ela tem que solicitar isso? Como o Estado ele faz essa triagem das mulheres que vão ser beneficiadas com esse aparelho inicialmente? Como é que funciona a justiça que determina? Como é que funciona todo esse processo, secretário? Bom, essa é uma pergunta importante e é necessário esclarecer a população, principalmente a população feminina. Existem 2 papéis. O papel do governo, que é quem irá fornecer os recursos para a contratação de uma empresa que fornecerá as tornozeleiras, que fará a manutenção das tornozeleiras, bem como um monitoramento nas tornozeleiras. Essas tornozeleiras, elas são monitoradas tanto pelo sinal das antenas de celular, e aí são 2 operadoras, como pelo GPS. Então, essa é a empresa responsável que vai, ela não recebe a identidade
da pessoa que usa a tornozeleira, mas ela recebe um número. Então, ali, ela vai informando algumas atividades que acontecem para aquele usuário da tornozeleira, como se ele invade o perímetro de proteção do qual ele está proibido, como se ele tenta romper ou rompe a tornozeleira, como se a bateria acaba. Então, essa equipe que faz o monitoramento informa uma outra equipe, essa sim, de servidores do Estado, muito provavelmente da Polícia Civil, que terá algumas missões. Missão de ligar para o agressor e verificar aonde ele se encontra, pedir para ele sair do local de proteção, de ligar para a mulher, informar que ele invadiu o local de proteção, bem como informar o Poder Judiciário. E aí vem o importante papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, e por isso desse termo de cooperação, é a autoridade pública do poder público que determina a utilização da tornozeleira. Então, hoje, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, ele não tem esse recurso à disposição. A partir de agora, terá. Então, quando a mulher vai a uma autoridade pública e informa ser vítima de violência doméstica, cabe ao Poder Judiciário determinar as medidas de proteção. Quais são as medidas de proteção? Ele pode determinar que ele saia daquela residência, e essas são medidas que são tomadas normalmente imediatamente, em questão de horas ou de dias. Ele pode determinar que ele não entre em contato com a mulher vítima de agressão, que ele continue pagando as contas ali da família, da esposa, ex-esposa e dos filhos, que ele não vá num perímetro do qual ela trabalha, do qual ela reside, e a tornozeleira eletrônica vem de encontro a essas medidas que já são tomadas, que já são previstas na legislação, na Lei Maria da Penha. Mas, a partir de agora, a fiscalização ela será muito mais eficaz. Porque quando ele determina, o Poder Judiciário, a medida de proibição do agressor de ir a um local onde se encontra a vítima, mulher, ele determina a instalação nele da tornozeleira eletrônica e, se eventualmente ele sair desse perímetro, o Poder Judiciário poderá revogar a determinação da tornozeleira e determinar a prisão preventiva. Então, este é um mecanismo que torna a proteção à violência doméstica muito mais eficaz. Agora, secretário, vivemos um tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa e os índices aí de agressão contra a mulher aumentaram em todo o Brasil, né? Qual que é a importância de uma iniciativa como essa no momento tão difícil, secretário? Guga, a Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem como secretário o General Campos, vem fazendo um importante trabalho no combate à prática de crimes. Praticamente todos os índices de criminalidade, eles caíram e vêm caindo desde 2019 e alguns deles antes disso. Hoje nós temos um Estado de São Paulo com uma polícia militar, com uma polícia civil eficiente, que combate a criminalidade, e os índices hoje alcançam índices de cidades de primeiro mundo. Mas, infelizmente, no cenário até da pandemia, o índice de violência doméstica, ele aumentou muito. Enquanto antes da pandemia você tinha agressões de violência doméstica de companheiros, normalmente às quartas-feiras à noite e aos finais de semana, porque quarta-feira à noite era o dia que o homem assistia aos jogos de futebol e bebia. E aos finais de semana eram os dias nos quais ele ficava em casa. Hoje, muitos homens, quer pela pandemia, pelo teletrabalho, ficam mais tempo em casa. Então, esses índices aumentaram. Um registro de índices de 2020 apontou que no Brasil, a cada 1 hora, 538 mulheres são vítimas de violência. Então, para combater esses tipos de crimes, como a violência doméstica, como o feminicídio, são importantes várias medidas. Dentre as medidas, esta da utilização da tornozeleira eletrônica. Um outro ponto importante aqui, eu agradeço a oportunidade, Guga, é que esse tipo de crime, hoje, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Significa que o Estado tem direito a acionar o agressor, a começar um processo criminal
independentemente da autorização dele, da vítima, para acusar. Antigamente, ela era pública condicionada à representação. Então, a mulher ia à autoridade policial, fazia um boletim de ocorrência, voltava para casa, o marido ou batia novamente na mulher, ou ameaçava a mulher. E aí ela não representava e o Estado não podia acusá-la. Hoje isso mudou. Fez a primeira representação, o Estado já tem legitimidade para acusar. E essa representação, essa comunicação à autoridade policial, ao Ministério Público, ela não precisa ser feita pela mulher vítima da violência doméstica. Ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ela pode ser feita por você, filho do agressor. Ela pode ser feita por você, amigo da vítima que é agredida pelo seu marido, pelo seu companheiro. Você que é vizinho, você que é familiar, você que é pai, você que é mãe. Você pode ir à autoridade policial e fazer um comunicado sobre essa prática de violência doméstica, porque sem esses comunicados, o Estado ele acaba ficando sem a possibilidade de continuar combatendo com eficiência a violência doméstica e punindo os agressores. Então, é muito importante que a sociedade entre em contato com a polícia, entre em contato com o Ministério Público e relate essas agressões, porque só assim o Poder Judiciário poderá defender os direitos dessas mulheres, inclusive essas medidas hoje protetivas, que são alterações que a Lei Maria da Penha implantou, alterações muito positivas, fazem com que essas medidas sejam tomadas rapidamente, praticamente imediatamente ao relato daquela situação. Claro que o acusado de agressões, ele vai ter direito a se defender, ele vai ter direito a trazer a sua versão, a rolar testemunhas, mas até que a apuração ela chegue num nível de profundidade e de uma decisão de mérito, essas medidas protetivas cautelares são tomadas imediatamente. Então, as medidas que determinam a saída do agressor, as medidas que determinam a vedação dele ter contato físico, dele ligar, dele ameaçar a companheira novamente, elas são tomadas imediatamente. Hoje, eu posso afirmar com muita propriedade de que o Estado de São Paulo é um Estado que defende a mulher, é um Estado que combate a violência doméstica, com rapidez e com eficiência. E esta, repito, é uma bandeira do governador João Dória. Agora, secretário, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de conversar com o senhor falasse um pouquinho para o nosso telespectador do trabalho realizado pelo CRAVE. O CRAVE é um dos importantes programas da Secretaria da Justiça e Cidadania, é o Centro de Referência e Apoio às Vítimas. Vítimas de acidentes graves. Nós tivemos aquele acidente de um caminhão e de um ônibus, trágico acidente que aconteceu em Itaguaí, na estrada de Itaguaí, que levou a 41 óbitos. Então, coube aos servidores do CRAVE ir lá e realizar esse atendimento às vítimas, aos familiares das vítimas fatais, que vai desde uma orientação jurídica, uma orientação de procedimentos que devem ser adotados, de procedimentos com relação à responsabilidade do Estado com relação a esses acidentes, desde a organização até do enterro, do velório daquelas vítimas que lamentavelmente faleceram. E dentro desse importante trabalho que o CRAVE faz, que atende cerca de 5.000 pessoas por ano, existe a violência doméstica. Então, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas podem entrar em contato com o CRAVE. Então, elas entrem em contato com a Secretaria da Justiça. Tem o site www.justica.sp.gov.br. Vai verificar ali o CRAVE. São 6 centros do CRAVE, distribuídos na capital, litoral e interior. E esses funcionários do CRAVE, eles fazem a orientação para a mulher, tanto jurídica, de quais os caminhos que elas devem adotar,
como a orientação, acompanhamento psicossocial. Então, isto é feito pelo Estado de São Paulo gratuitamente para essas mulheres e essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, sobre o tema aqui, violência doméstica, a nossa Secretaria da Justiça e Cidadania, através do CRAVE, faz um importante trabalho no combate à violência doméstica e na orientação a essas mulheres. Nós temos também a coordenação de políticas da mulher, que faz todo um trabalho de luta contra o machismo, de luta pela equidade de gêneros, de luta pelo combate à violência doméstica. Nós temos os SICs, os Centros de Integração da Cidadania, que fazem também trabalhos voltados às mulheres, como rodas de conversa para informar as mulheres que elas não podem admitir que os seus companheiros a agridam fisicamente, a agridam psicologicamente. Infelizmente, Guga, tem mulheres que até hoje acreditam que o homem pode bater na sua esposa, que o homem pode agredir a sua companheira. E muitas vezes se calam por entender que isso é legítimo, se calam por medo de que a justiça não lhes dê proteção, se calam porque dependem financeiramente desses agressores. Hoje, eu posso afirmar a essas pessoas, eu posso afirmar a essas mulheres de que o Estado ele tem mecanismos hábeis para proteger essas pessoas, para retirar rapidamente esse agressor e para determinar que o mesmo continue cuidando financeiramente dessas pessoas, se for ele o responsável econômico. Inclusive, há orientações e projetos, cursos de capacitação feitos inclusive pelo SIC dessas mulheres e programas de empregabilidade de mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, secretário, eu quero aproveitar a sua presença no Jornal da Rede Alesp e abordar um outro assunto, que é o trabalho realizado, né, para combater as festas clandestinas, as aglomerações em todo o estado de São Paulo. Eu soube que o senhor participou de várias blitzes aí, pessoalmente. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse trabalho também. De fato, participei, Guga Mendonça. Esta é outra bandeira do nosso governador João Dória, que criou em 12 de março, junto com o prefeito Bruno Covas, uma parceria do governo do estado de São Paulo com os municípios. E é um trabalho de equipe, um trabalho que tem servidores e o núcleo de segurança e de fiscalização e de vigilância sanitária do estado de São Paulo e dos municípios trabalhando juntos, trabalhando lado a lado. Então, nós temos na Força-Tarefa um trabalho de inteligência, um trabalho da Polícia Militar, um trabalho da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, PROCON, vinculada, é uma autarquia vinculada à minha pasta da Secretaria e da Justiça e da Cidadania, a fiscalizações municipais e a vigilância sanitária, que saem em operações para combater as festas clandestinas. Esse é um trabalho que se faz para proteger vidas. Nós temos hoje uma Covid-19 que está chegando à casa dos 100 mil brasileiros mortos no estado de São Paulo. Nós já chegamos a mais de 400 mil brasileiros mortos no Brasil em razão da Covid-19. E como que ela é transmitida, Guga? Através do ar, através da fala, através da tosse, do espirro. Eu agora me encontro sem máscara porque estou em um local isolado, sem ninguém. Então, essas festas, esses locais com música alta, são dos locais onde mais se propaga a Covid-19. Porque as pessoas se encontram juntas uma das outras, elas se encontram em razão da música falando alto, se encontram sem utilização de máscara, sem a higienização das mãos ou utilização de álcool gel e ainda fumam aquele narguile que vai passando de boca em boca. Então, infelizmente, em locais como esse, dezenas de pessoas entram com Covid e, ao final dessas festas da morte, centenas de pessoas saem de lá com Covid.
e que voltam para suas residências e que voltam no dia seguinte para suas atividades profissionais e que contaminam mais centenas de pessoas, que levam ao número maior de internações, que levam ao número maior de óbitos. Então, o Estado de São Paulo, com o comando do governador João Dória, patrocina essa força-tarefa para que várias festas sejam ali fiscalizadas, sejam ali interrompidas, e nesse momento, esses estabelecimentos recebem as multas, recebem a determinação de interdição e as medidas criminais passam ali a fazer parte dessa investigação. Porque comparecer a esses locais de aglomeração sem as medidas protetivas é crime contra a saúde pública. E essas pessoas são levadas à autoridade policial e respondem por crime contra a saúde pública. Infelizmente, outros crimes também são verificados em algumas dessas festas clandestinas, dessas baladas, como venda de bebida para menor de 18 anos, que é crime, uso de drogas, tráfico de drogas, desacato a funcionário público, vários outros crimes também são verificados nesses locais. Hoje, no Plano São Paulo, do Estado de São Paulo, e na fase da qual nos encontramos, de transição, que vai até o dia 9 de maio, nós temos a liberação de determinadas atividades comerciais, como restaurantes e similares, até às 20 horas, com um limite máximo de 25%. E o respeito dessas medidas de proteção, como um número máximo de 6 pessoas em cada mesa, como o distanciamento de uma mesa para outra. Então, um estabelecimento comercial, um restaurante, ele pode receber 250 pessoas e ali servir o seu serviço? Pode, se ela tiver uma ocupação de 1.000 pessoas ou mais. Isso é completamente diferente de festas clandestinas. Por isso, após as 20 horas ou antes das 20 horas, festas clandestinas são proibidas e continuarão sendo combatidas pelo governo do Estado de São Paulo. Eu participei de algumas dessas operações, tenho aqui que parabenizar o trabalho importante da Força de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do município, dos órgãos de fiscalização e de vigilância sanitária, também do Estado de São Paulo e do município, e do PROCON. É um trabalho sério, um trabalho importante, onde pessoas como eu arriscam as suas vidas, como eu que ainda não fui vacinado, mas que fazemos isso com orgulho. Fazemos isso como uma missão de salvar vidas. Salvar vidas, repito, das pessoas que lá se encontram e de todas aquelas outras que, infelizmente, serão contaminadas por essas pessoas que ainda insistem em participar dessas festas. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês, da mídia, eu queria parabenizar o trabalho da opinião pública que defende essas operações. Hoje, graças à divulgação de vocês, o índice de festas clandestinas ele vem diminuindo, mas desde o seu surgimento, 12 de março, nós já tivemos mais de 70.000 ações da Força Tarefa. Nós já tivemos mais de 2.500 autuações. Além desses trabalhos da Força Tarefa, onde todas as autoridades elas realizam um trabalho unidas, existe ainda o trabalho que cada um desses órgãos realiza isoladamente. A vigilância sanitária vai a muitos locais, a polícia militar recebe centenas de ligações através do 90 e vai àquele local diligenciar para verificar aglomeração, para verificar festa e para combater não só a Covid-19, mas a prática de tantos outros crimes que, infelizmente, a sociedade pratica. Secretário Fernando José da Costa, eu quero agradecer a sua participação nesse Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Imagina, um prazer mais uma vez participar desse trabalho. É muito importante, o governador falou hoje para todos nós aqui na reunião de secretariados, a vacinação. É importante que tenhamos a vacinação.
que tenhamos um plano nacional de vacinação rápido, eficiente, que o governo federal abra os olhos e perceba a importância da vacinação do seu povo, que vá atrás das vacinas que existem pelo mundo e que compre essas vacinas e que imunize, que proteja a sua população. Eu lamento que, infelizmente, o governo federal não abriu os olhos lá atrás, quando o governo do estado de São Paulo já havia verificado a questão da Covid-19 e a necessidade de vacinação. Mas, paralelamente à necessidade de vacinação, é importante que a população ainda continue respeitando as medidas de prevenção, as medidas de não contágio, utilizando as máscaras quando tiver com uma outra pessoa, respeitando o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro, fazendo a higienização nas mãos, não levando a mão ao rosto, à boca, ao nariz, porque é ali que se verifica esse contágio, ficando em suas residências quando não for necessário sair. É um momento ainda de proteger as suas vidas e as vidas dos outros brasileiros. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma média de mortes superior a 2.000 pessoas. Então, precisamos ainda respeitar a Covid-19 e tomar as medidas de orientação do Centro de Contingência, de orientação da Organização Mundial da Saúde e vacinar. Precisamos vacinar os brasileiros. Muito obrigado, secretário. Este foi o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, que participou do Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Vamos falar novamente com o repórter Sérgio Everton. Sérgio, quais são as informações que você nos traz agora no Jornal da Rede Alesp, Sérgio? Oi, Guga, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo, graças a Deus. Não, só para lembrar que vocês falaram do Dia do Trabalho hoje. Chegaram a comentar sobre o Dia do Trabalho, da comemoração, que teve aqui em São Paulo, né? Que foi tudo aí, no caso... virtualmente, né? Infelizmente não se pôde aí comemorar, né, presencialmente por causa da pandemia. Então, o Dia do Trabalho, que é celebrado no dia 1º de maio, foi feito sem aglomerações. Isso é muito importante a gente estar lembrando isso, né? Que a gente precisa, né, Guga, cada vez mais se cuidar, continuar se cuidando, né? Tomando todas as medidas de precaução em relação a essa pandemia, né? Então, o dia 1º de maio não houve nenhum show, né? A gente tem que lembrar disso, não pôde ter show, apresentação de nada, então teve apresentações virtuais, né? Em alguns lugares aqui do estado de São Paulo. Mas, né, correu tudo bem, graças a Deus. Mas lembrando aqui também, mais uma vez, de falar com o telespectador que acompanha, né, Guga, a nossa Rede Alesp, acompanha os trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares aqui da casa, que a gente quero lembrar mais uma vez, que é importantíssimo, né? A gente está acompanhando, né, esse projeto de lei que eu falei na minha primeira entrada, né? Que vai beneficiar aí muita gente, pelo menos 500 mil famílias, 500 mil pessoas, né, melhor dizendo, né, que é essa Bolsa do Povo, né, o projeto de lei de autoria aí do governador. Lembrando, então, que a gente está para ser discutido, para continuar. Discussão acabou, né? Mas as emendas, como eu falei antes, que vão ser ainda aprovadas para o projeto, para ele virar, né, ser aprovado num todo o projeto de lei. Então, é muito importante a gente estar lembrando as pessoas que elas acompanhem aí o plenário, né, para estarem informadas de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, na nossa Casa de Leis, né? Muito importante esse projeto que vem sendo discutido aí, né, já há um tempão, mais de 7 horas de discussões, né, o projeto levou, e agora só faltam aí essas emendas, são 8 emendas aí para serem votadas no plenário. Estamos aguardando, né, Guga, a convocação de uma sessão extraordinária para que isso aconteça. Então, é um momento que a gente tem que estar de olho ali, né? Todo mundo tem que acompanhar. Então, lembrando você, telespectador, que acompanha aí o nosso plenário virtual, né? A qualquer momento será definido aí uma sessão extraordinária
para continuar, né, a votação desse projeto, né, as emendas que vão ser votadas, para que ele seja aprovado como um todo aqui no estado de São Paulo. Ok, Guga? Legal, Sérgio Everton, obrigado. Mais alguma informação aí do Parlamento Paulista? Mais alguma coisa interessante que você possa nos trazer? Segunda-feira, começando a semana, né? Com certeza teremos muitos trabalhos aqui na Assembleia durante toda essa semana, né, Sérgio? Exatamente. Acho que provavelmente hoje teremos aí o tribuna virtual, né? Mas amanhã, com certeza, teremos aí o plenário. Né? Não sei ainda, é o que eu estou dizendo, não sei se já vai ser convocado amanhã, né, uma sessão extraordinária para aprovar essas emendas do projeto Bolsa aí do Povo, né, de autoria do nosso governador João Dória. Não sei ainda se já está marcado ou se vão marcar ainda essa semana, né, essa sessão extraordinária para votar essas emendas. Então a gente fica no aguardo também, né? Mas qualquer coisa a gente passa as informações, né, para o nosso telespectador que assiste aí a nossa Rede Alesp, viu, Guga? Muito obrigado. Este foi o repórter Sérgio Everton participando do nosso Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Você acompanhando aqui todas as informações conosco, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, promoveu um ato solene em prol dos servidores aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. O ato aconteceu em ambiente virtual e discutiu a isenção na contribuição da Previdência Estadual. Acompanhe agora o que aconteceu na reportagem da Carolina Franca. Servidores aposentados e pensionistas do estado de São Paulo pedem isenção na contribuição à Previdência Estadual. Com a publicação de um decreto do governo paulista em junho de 2020, os funcionários públicos que recebem mais de um salário mínimo nacional passaram a ser descontados. A cobrança varia de 12% a 14% da remuneração. Antes da medida, apenas os aposentados e pensionistas que ganhavam acima do teto contribuíam para o regime da Previdência do Estado. Para discutir o tema, uma audiência pública virtual foi realizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O ato foi coordenado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O Dória está retirando os proventos de quem ganha abaixo do piso nacional, do piso do INSS, né? Então, isso é um absurdo, há uma penalização imensa para os nossos aposentados e pensionistas, o prejuízo é muito grande. Eu tenho acompanhado o drama de vocês, a dificuldade de compra de remédios, de fazer tratamentos médicos, de alimentação, de sobrevivência, porque a retirada de R$300, R$400 num momento como esse ainda de pandemia, com proventos já arrochados e defasados, não é fácil. Parlamentares que são contra a cobrança protocolaram projetos de decreto legislativo com o intuito de revogar a medida. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, explicou. É uma luta muito dura. Quem já está há muito tempo na Assembleia sabe disso, é o meu primeiro mandato, mas estamos lado a lado para que essa injustiça seja corrigida. Como o deputado Gianazzi disse, temos 3 frentes de atuação: a parte legislativa através dos projetos de decretos legislativos, e são 5, não importa qual prosperar, o importante é que os aposentados e pensionistas deixem de ser saqueados pelo governador João Dória, que mais uma vez vem atacando aposentados do estado de São Paulo, dentre outras profissões, policiais, profissionais da área da saúde. Sabemos o quanto nós somos maltratados. Sou policial há 27 anos e sei muito bem o que é sofrer na mão de um governo que não olha por policiais, pela área da saúde, por professores e aposentados e pensionistas. Representante da APOEMA, Aposentados em Ação, Deise Carravieri, disse que os servidores vão continuar a cobrar dos 3 poderes a anulação do decreto estadual. E o nosso objetivo maior é o engajamento de todos vocês, os 160 mil aposentados e pensionistas que estão por aí pelas redes, que nós nos cooptamos, Facebook, Twitter, e-mail,
WhatsApp, né, que são grupos menores e que também acontecem bastante discussões. Importante a gente ter nos comentários ideias, muito importante para nós, que nos tragam ideias de trabalho, direcionamento, e juntos nós temos que nos fortalecer, porque a luta é difícil e tem que caminhar nesses três caminhos, nesses três sentidos mesmo. O da LESP, de pressão no executivo, e paralelamente ao caminho judicial, que, como disse os deputados, estão abertos, as instituições estão abertas, as entidades, para recebê-las, e que talvez o mais rápido seja mesmo o caminho da LESP, a luta política. E a gente precisa de volume, a gente precisa de muita gente cobrando. Já pensou nós 160 mil fazendo uma pressão? Não é? Eu acredito que amanhã já eles votariam esse PDL rapidinho. Tá aí. Você acompanha a reportagem da Carolina Franca e o estudo realizado pelo Unicef em todo o Brasil mostra que em São Paulo 667 mil estudantes com idades entre os 6 e 17 anos ficaram fora da escola em 2020. Isso representa cerca de 9,2% das crianças e dos adolescentes em idade escolar no estado. Em comparação com 2019, a evasão escolar no estado era cerca de 2%, crianças de 6 a 10 anos de idade, pretos, pardos e indígenas foram os mais afetados. Entre os estados, as maiores exclusões estão em Roraima, onde 38,6% dessa parcela da população está sem estudo. Em seguida vem o Amapá, com 35,7%, Pará e Amazonas, ambos com 32%, Bahia com 30,7% e Rio Grande do Norte com 24,9%. O estudo apontou também que quanto menor a renda da família, menor é a chance da criança voltar à escola. Florence Bauer, representante da entidade no Brasil, destaca que os números fazem um alerta urgente para que as ações sejam tomadas a tempo de reverter o quadro. Os números são alarmantes e trazem um alerta urgente. O país corre risco de regredir 2 décadas no acesso de meninas e meninos à educação, voltado aos números dos anos 2000. É essencial agir agora para reverter a exclusão, indo atrás de cada criança e cada adolescente que está com seu direito de educação negado e tomando todas as medidas para que possam estar na escola, sempre aprendendo, afirmou Bauer, que ainda destacou que para reverter isso é fundamental reabrir as escolas, desde que seja feito com segurança, seguindo todos os protocolos, com medidas de ventilação e distanciamento, lavagem de mão e com modalidades que precisam ser adaptadas à situação epidemiológica de cada local. E agora vamos falar de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar de pessoas com síndrome de Down, são ou não incluídas nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Carlos Sestaro. Ele é idealizador e atual presidente da Federação Brasileira de Associações da Síndrome de Down. Boa tarde, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor, primeiro de tudo, por que podemos considerar pessoas com síndrome de Down como grupo de risco para a Covid-19? Bom, as pessoas com síndrome de Down, elas têm no seu sistema imunológico uma característica que as levam a ter uma complicação muito grande se elas vierem ser infectadas pelo vírus, né? Elas não conseguem responder de uma forma muito rápida a reações de infecções. Por outro lado, também as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma característica, por uma questão genética, de um envelhecimento precoce. Então, só para você ter uma ideia, uma pessoa com síndrome de Down, pela característica de celulares, ela corresponde a uma pessoa de 60 a 70 anos de idade. Então, a pessoa de 40 anos com síndrome de Down
estaria quase que representando uma pessoa de 70 anos de idade sem síndrome. Então, tudo isso levou, logicamente, que esse vírus era uma novidade na área da saúde, na área médica, levou a um estudo feito pelo Brasil, pelo Reino Unido, pela Itália, pela Espanha, e esse estudo mostrou que as pessoas com síndrome de Down têm de 4 a 10 vezes mais risco de hospitalização e morte em relação a qualquer outro grupo de pessoas. Por isso que essas pessoas devem sim serem vacinadas o mais rápido possível. Agora, doutor, outra coisa interessante, né? O senhor tem alguns dados de qual foi a incidência de casos registrados de contaminação por pessoas com síndrome de Down? Infelizmente, nós tivemos várias reuniões com o Ministério da Saúde, né, nesse sentido, que nós deveríamos ter essas estatísticas sobre as pessoas com deficiência, principalmente, e as pessoas com síndrome de Down na questão do vírus. Infelizmente, não temos, né? O que nós, até de uma forma particular, nós fizemos através do nosso comitê técnico científico, foi entrar no DataSUS, que é o banco de dados do Ministério da Saúde, e, através de extração de informações, conseguir, num grupo de 1.000 e poucas pessoas com síndrome de Down, mostrar para o Ministério da Saúde que essas pessoas elas estavam com um percentual sempre acima de qualquer faixa etária, no caso de óbitos e no caso de intubação. Mas, infelizmente, não posso te dizer quantas pessoas com síndrome de Down faleceram em relação ao Covid-19, desses 400 e poucas mil pessoas que, infelizmente, já perderam a vida. Eu espero, né, nós pedimos para o Ministério da Saúde que faça esse levantamento, porque é importante esse conhecimento da área médica, não só a síndrome de Down, doenças raras, os renais crônicos, os autistas, né, todos precisam ter um levantamento de como esse vírus impactou na vida dessas pessoas ou na vida desse grupo de pessoas. Então, esse levantamento, com certeza, o Ministério da Saúde, de alguma forma, vai ter que fazer, porque, na verdade, é para o próprio Ministério da Saúde vamos dizer assim, um conhecimento importante, porque nós não podemos deixar de considerar que, de repente, não querendo, logicamente, um outro vírus possa surgir e aí todo esse conhecimento seria aproveitado. Doutor Antônio Carlos Sestaro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, trazendo aí a importância, né, que esse grupo seja incluído aí na vacinação prioritária no estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. E só lembrar, por final, que é um grupo pequeno de pessoas. No Brasil, nós devemos ter, na faixa etária de 18 a 59 anos de idade, em torno de 120 a 150 mil pessoas. É muito pequeno pelo risco que essas pessoas estão correndo em ir a óbito se forem contaminadas pelo vírus. Então, eu peço novamente, já está no Plano Nacional de Imunização, mas eu peço aos prefeitos, aos secretários de saúde dos municípios que não deixem de priorizar as pessoas com síndrome de Down o mais rápido possível. E aí, meu agradecimento à TV Alesp por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, doutor, pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário, mas hoje tem uma novidade especial para você que acompanha a Rede Alesp. Eu quero convidar a apresentadora Tayana Conrad aqui. O que nós temos hoje de novidade, Tayana, na programação? Hoje a gente tem o Tribuna Virtual, né, Guga? Que agora com o novo horário começa então às 13 horas. Então às 13 horas a gente já começa aí com o Tribuna Virtual. A gente já sabe que temos aí um deputado já na fila para falar com a gente, para falar com o público, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Então agora vocês ficam com a Tayana Conrad e com o Tribuna Virtual. O Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Até mais.